Gostaria de pedir um esclarecimento. Já ouvi várias pessoas do espiritismo dizerem que a Terra está passando para uma fase mais avançada espiritualmente. No entanto, o que vejo são crimes bárbaros acontecendo com cada vez mais frequência, intolerância, corrupção em todos os âmbitos, população carcerária elevadíssima. Sinceramente, não vejo nenhuma passagem de nível, pelo menos não de maneira global. Essa pergunta foi feita por Marcelo Torres Mendes. Marcelo Torres Mendes é um amigo meu, na verdade, amigo de infância, amigo irmão, né? Um abraço para ele. Essa pergunta foi feita já há algum tempo e só agora a gente está recebendo essa pergunta, tá aí parando para responder ela, né? Mas cumprimento aqui meu amigo Marcelo, um abraço para ele, nunca mais nos vimos pessoalmente, mas iremos nos ver. Bom, o conceito de evolução dentro do espiritismo não é um conceito simples, é um conceito algo que eu considero até intelectualmente sofisticado, porque não é um conceito que obedece àquela ideia de evolução histórica, evolução social comumente entendida. Inclusive os historiadores discutem, contestam essa ideia de que existe uma evolução histórica. Há muitos historiadores, e esse tema é um tema polêmico, um tema profundo, que eu nem tenho um domínio da área para abordar. Quem sabe um companheiro nosso futuramente aborde esse assunto, mas há muitos autores que desconfiam dessa ideia de uma evolução histórica, porque do ponto de vista de um olhar mais assim de historiador, acadêmico e, claro, materialista, a sociedade melhorou em muitos aspectos e piorou em outros, né? Mas é um tema profundo, é um tema complexo, não é um tema fácil aqui de abordar. O conceito dentro do espiritismo de evolução é um conceito mais específico que diz respeito à evolução do ser espiritual. Essa evolução, às vezes, acontece e não se torna tão visível assim aos olhos humanos, cujos frutos, cujos efeitos, cujo produto se dá em uma visão mais assim remota, uma visão assim que se dá ao longo dos tempos, e por isso que a gente não vê de maneira imediata assim o processo de transformação da Terra. Para o espiritismo, como a população humana é constituída de seres espirituais e a humanidade de hoje é a mesma humanidade do passado que está de volta, portanto não são humanidades diferentes que estão na Terra, mas é a mesma humanidade que volta cada vez mais aperfeiçoada, não há dúvidas que se a gente comparar o século XX agora com o século XV, século X, a gente vê que muita coisa evoluiu e muita coisa melhorou. Porque a concepção do homem medieval, por exemplo, é diferente da concepção de agora. E isso, quando a gente pega assim numa visão mais remota, por isso que eu estou dizendo, se a gente avaliar de uma forma assim maior, historicamente, né, e não de uma geração para outra, porque se você for comparar uma geração para outra, é mais difícil de observar. Porque a evolução não é uma linha reta, melhora uns aspectos, piora outros. A humanidade vai aprendendo com a experiência até melhorar. Algumas coisas se desorganizam para depois organizar. De forma que Pietro Baldi, por exemplo, esse grande intelectual, defendia que a evolução ocorre em espiral e não em linha reta. Né? Que a evolução ocorre de uma forma em espiral e não em linha reta. Ou seja, melhora uns aspectos, piora em outros, desorganiza para organizar. Então é mais ou menos essa a ideia. Se a gente pega e avalia de um ponto de vista maior, que uma vida não dá, às vezes, para notar tanta diferença, mas pegando assim uma análise de um tempo maior que a vida humana não consegue acompanhar, a gente vê, por exemplo, que do século XX para o século XV, por exemplo, há muita diferença, Por quê? A gente consegue avaliar isso de uma forma melhor? Porque a mentalidade do homem foi mudando, e quando a gente vê os frutos em anos depois, quando aquela geração já não existe mais, quando já estamos em outra geração. Geração essa que é composta dos mesmos espíritos que retornam. A questão é que há uma quantidade de espíritos muito maior no mundo espiritual. E por isso que com o aumento populacional, em vez dos espíritos se revezarem, estão reencarnando em massa juntos. Mas é a mesma população que se reveza. Como eu costumo dizer, numa escola onde uns vão no turno matutino, outros ingressam à escola no turno vespertino e outros ainda no turno noturno. É essa mesma população que se reveza. O que acontece no caso
da transição planetária, conceito que os espíritos e o espiritismo aborda nessa transição que o planeta está experimentando, que, aliás, experimentou em outras épocas. Transição não aconteceu agora. Em outros momentos de crise e de mudança de paradigma, houve também essas transições, né? E hoje a Terra está experimentando uma transição dessa natureza, né? Uma crise dessa natureza para a grande mudança, para uma mudança mais significativa, né? Se você olhar, no entanto, repito, não precisa ir há muito tempo atrás, não. Você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, a época aí do Iluminismo francês, século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, né? As pessoas iam, por exemplo, em praças públicas assistir outros seres humanos serem guilhotinados, né? Guilhotinavam. A família ia como se fosse a um piquenique. Ia com filho, com criança para assistir. Na Idade Média, as pessoas eram queimadas vivas em praça pública e as pessoas iam assistir, né? Hoje, se você maltrata um gato, um cachorro e alguém filma, cai na internet e gera uma comoção mundial, né? Imagina o que aconteceu no passado. Os maus tratos, os crimes bárbaros, né? As violências que aconteciam com criança, com mulheres, era uma coisa absurda. Só que a gente não tinha o poder de comunicação da tecnologia que tem hoje. Hoje, uma maldade que acontece aqui, se cair na internet, por exemplo, é conhecido rapidamente do mundo inteiro. Então imagine, por exemplo, cada vez que uma maldade dessa aparece, que uma crueldade dessa aparece, que viraliza na internet, a gente tem a sensação de que ninguém aguenta mais, que a coisa está piorando. Mas, em verdade, a humanidade nunca esteve tão bem. Nunca a gente evoluiu tanto, nunca melhorou tanto. Agora, o que acontece nesse momento agora, que os espíritos falam, é o seguinte: estamos em um momento de grande transição. E a transição é uma saturação do paradigma anterior. Então a gente está vendo corrupção ao excesso, a gente está vendo alguns conflitos éticos chegarem ao máximo de saturação para que o homem tome nojo, tome repulsa e se sature de uma vez por todas desse paradigma. E não queira mais esse paradigma e modifique-se. E lute e se envolva até por interesse pessoal, porque o paradigma, por exemplo, da corrupção e da desonestidade afeta a todos nós. Então, por interesse até pessoal egoísta, o homem começa a lutar, começa a batalhar para que essas coisas mudem e beneficiem o coletivo todo. Olhe que aos poucos, né, mesmo de uma forma egóica, o senso de coletivo e de altruísmo começa a surgir na criatura humana, né? É claro que não estamos em uma situação ideal, mas essa crise acontece nessa saturação do mal, né, para que a gente vá até o fundo do poço e modifique-se. Nunca houve na Terra tanta gente falando no bem, no respeito ao meio ambiente, no respeito às diversidades, na aceitação das diferenças, na tolerância, na compreensão, né, na ação caritativa e filantrópica. E ao mesmo tempo nunca houve tanta droga, tanta violência, tantos crimes, né, a população carcerária que foi citada na pergunta, né? Tanto suicídio. Faz parte desse momento de transição essas contradições, essas incoerências, essas ambivalências, né? Essas polarizações que acontecem em tudo que é lugar. Faz parte disso, é o choque, né, das dicotomias que acontecem. E eu digo mais. Nesse sentido, esse lado sombrio, esse lado negativo que a gente está vendo aqui na Terra, apesar de muita coisa boa estar sendo promovida, mas esse lado sombrio e negativo que a gente está vendo acontecer atualmente vai piorar ainda mais. Eu não estou falando de maneira apocalíptica e profética, não. Eu estou falando porque os espíritos dizem isso e a tendência é piorar mais, porque a gente ainda não chegou ao fundo do poço. Ainda vai piorar. Para depois haver uma grande mudança. Por quê? Também existe uma explicação espiritual nesse sentido. Espíritos muito primários e rebeldes, alguns dos quais não estavam reencarnando, porque estavam rebeldes, não aceitavam reencarnar, né? E os bons espíritos respeitam e não violentam eles. Alguns que não reencarnavam, até por misericórdia divina, porque eram tão primários que iam gerar confusão e perturbação. Nesse momento de transição e de crise paradigmática, esses espíritos estão sendo liberados, estão sendo enviados à Terra, estão tendo a última chance, digamos assim, a chance para poderem se recompor e seguirem o progresso ético da Terra. Do contrário, serão impedidos de reencarnar nesse planeta e serão encaminhados a outras instâncias, a outros locais onde evoluirão nesses planetas, né? É o arquetípico símbolo de Lúcifer
que se revoltou contra Deus, foi castigado e desceu aos infernos. Na palavra inferno aí, tem aí um símbolo de um plano inferior, de um plano mais atrasado, onde eles vão contribuir com o progresso daquele plano, que é o arquétipo, né, de Adão e Eva expulsos do paraíso, né, é um arquétipo do exílio espiritual que alguns espíritos experimentam em um planeta, por serem muito rebeldes e estarem atrapalhando o progresso daquele planeta, são recambiados. O mito de Adão e Eva fala disso, dessa intuição, e toda a tradição antiga das civilizações antigas que falavam sempre de um paraíso perdido. Há até uma obra de Milton chamada O Paraíso Perdido. Sempre havia, né, inclusive Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, fala sobre isso, né, da ideia do paraíso perdido que está presente nas culturas antigas, né, que era uma intuição de um exílio espiritual que aquelas grandes civilizações experimentaram, os egípcios do passado, os gregos, né, aqueles indivíduos cuja sabedoria até hoje nos fascina e que deixaram suas pegadas e as suas contribuições inestimáveis na história e nos textos da humanidade, né, na história da humanidade, é, portanto, uma marca desse exílio espiritual desses planetas. Está acontecendo esse exílio aqui na Terra hoje. Os espíritos muito rebeldes que fomentam genocídio, que fomentam o terrorismo, que estão aí nesses locais, por exemplo, de terrorismo, que estão aí nesses grupos de fundamentalistas e de fanáticos, como é o caso de o Estado Islâmico e outros, estão tendo a última chance. Personalidades psicopatas, bélicas e hediondas, arbitrárias, que fomentaram o horror, não poderão voltar mais ao planeta, estão tendo a última chance. Por isso que a gente está vendo tantos crimes bárbaros. Ao lado disso, no entanto, não podemos negar que há já espíritos amadurecidos, espíritos evoluídos, alguns muito sensíveis, alguns que estão acompanhando o progresso da Terra desde eras remotas, espíritos ligados à beleza e à boa arte, à boa cultura, que tem desaparecido um pouco da Terra, né? A gente tem ignorado a boa cultura para uma literatura estranha. As músicas têm sido umas músicas também estranhas, uma coisa assim estranha, e a arte, a boa arte tem sido deixada, genericamente falando, é claro, deixada de lado. Faz parte desse período. Espíritos dedicados à arte, alguns dos quais ligados ao romantismo, como é o caso de Victor Hugo, Frédéric Chopin, Leonardo da Vinci, Michelangelo, esses grandes vates do renascentismo italiano, do romantismo francês, né, da boa arte, já estão se preparando para reencarnar, alguns já estão reencarnados, e ao lado deles, espíritos ligados à beleza, à religião, né, a cultura filosófica, alguns que estiveram lá com Francisco de Assis, né, alguns apóstolos da caridade estão preparando para reencarnar. E alguns já estão na Terra na condição de crianças. Então, estamos diante de um momento especial, né, que a gente vai observar, talvez já no final da nossa encarnação atual, os primeiros sinais dessa mudança, porque não tenhamos dúvida, a mudança acontecerá, mas é claro que 00:01 já é de manhã, mas ainda não está claro o dia, ainda não está, o sol ainda não apareceu. Então a transição está acontecendo, estamos entrando na madrugada, mas ainda está de noite. Por isso a gente não vê ainda as primeiras luzes, os primeiros raios solares, né? Transição é isso, transição é um paradigma anterior e um paradigma novo que está começando a chegar. Então a gente não vê muito bem. É como a adolescência. A adolescência é uma fase de transição. O planeta está adolescente. Está nessa transição, entrando na vida adulta, entrando, portanto, na maturidade moral e espiritual. E é claro, isso é feito também com muita dor, com muito sofrimento, com muita aflição. Por isso a gente está vendo todas as famílias praticamente da Terra passando por alguma aflição, por alguma provação pesada, por algum drama. Praticamente ninguém escapa nesse momento das grandes aflições que a gente está passando. Deixo o meu abraço aqui ao meu amigo Marcelo e um abraço a todos que nos acompanham, dizendo até breve, até a próxima, se Deus quiser.